tarde, alunos. Bora, né? Pra cima. Nossa última aula do semestre da disciplina de Administração e Enfermagem. Com muita luta e dedicação, vocês estão conseguindo concluir mais um semestre, né, da faculdade de vocês. Agora ainda mais perto de pegar esse diploma. Então, para hoje, eu preparei uma aula mais objetiva, bem menor, tá? Para a gente concluir, fechar ali o nosso conteúdo relacionado a recursos humanos e não poderia faltar a auditoria em enfermagem. Eu trouxe para vocês esse tema para discussão, né? Verificar algumas características, no intuito apenas de vocês conhecerem o que é e para vocês entenderem que vocês possuem essa opção de especialização. Para aquele aluno que talvez tenha um perfil aí mais administrativo, para aquele aluno que talvez não deseja estar trabalhando com pessoas diretamente na assistência. Então, fica aí como dica, como sugestão. É uma área bem ampla também, com bastante oportunidade, tá? Então, é por isso que a gente vai entender um pouquinho melhor. Quando a gente fala do atendimento em saúde, a gente está se referindo a um serviço que deve unir qualidade e segurança. Vocês concordam comigo? Por quê? Quando eu falo de qualidade e segurança, a gente já vem logo na cabeça que a gente tá tratando da vida de pessoas, né? E para que a gente faça qualidade, para que a gente tenha segurança, a gente também tem que controlar os custos. Uma operação, gente, ela só funciona se eu tiver custos adequados para essa unidade, visto que os gastos, né, nessa área da saúde, eles são altíssimos. O gasto de MATMED, que são os materiais, medicamentos, o gasto com pessoal, com pessoas, né? O gasto com a estrutura física, enfim, no final do mês, quando coloca tudo na ponta do papel, são gastos grandes. Então, é por isso que a gente tem que ter esse controle, é por isso que a gente tem que ter alguém para poder estar fazendo o controle, fazendo os reparos, né? Então, dessa forma, os hospitais e as clínicas, eles devem seguir regras e protocolos. Por quê? Quando a gente trabalha de forma planejada, quando a gente trabalha de forma organizada, a gente consegue garantir a eficiência dos processos, né? Praticamente o semestre todo eu venho comentando com vocês sobre a questão do planejamento, né? Sobre a questão da eficiência, do controle, da organização, justamente para no final das contas a gente ter satisfação e eficiência naquilo tudo que a gente for fazer, tá? Que a gente se propor a fazer. Mas como que a gente sabe se tudo isso está realmente sendo seguido? Ainda mais em instituições com diversos setores, né? Um hospital de alta complexidade. E é justamente com essa pergunta que a auditoria, né, ela vem para o sistema de saúde. Então, a área da auditoria é uma área que está bastante em ascensão, tá, gente? Por isso que os profissionais que buscam a especialização no segmento, eles geralmente encontram boas oportunidades no mercado de trabalho. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor, já vai refletindo aí, quem acha que tem um perfil para estar mais na parte administrativa, que se for aquilo mesmo que você gosta, que você sonhou para a sua vida, vai valer a pena. Então, quando a gente fala de auditoria, né? Esforços, eles devem ser empreendidos na busca de sistematização das funções de enfermagem, sejam elas assistenciais, educativas, na área de pesquisa, na área administrativa, ressaltando sempre que essa sistematização ela deve ser norteada pela aplicação do processo de enfermagem.
Então, mais uma vez, eu estou trazendo para vocês a grande importância do trabalho organizado, do trabalho norteado e assumindo processos. Entre os diversos processos, né, da enfermagem que a gente conseguiu discutir, que a gente conseguiu conhecer e estudar, dentro da função administrativa do enfermeiro, encontra-se o processo da auditoria. E o que é essa auditoria, professora? O que ela traz para a gente? Qual que é a importância, né? A auditoria ela é compreendida como uma avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem. E de que forma que ela pode ser verificada, gente? Através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente e também das próprias condições clínicas do paciente. Então, o que esse parágrafo traz para a gente de importante? Não existe fazer assistência de enfermagem sem anotação, tá, gente? Esse é o primeiro ponto. Leva isso aí para a vida de vocês. Tudo que for feito, tudo que for ajustado, tudo que for em comum acordo, sempre anotado, tá, gente? Isso é muito sério, né? Posteriormente, essas anotações podem nos ajudar em diversas situações. E também, quando eu falo de condições destes, é a condição daquele paciente. Se aquilo que realmente foi prescrito se faz necessário usar naquele tratamento, naquele momento. Então, vocês vão compreender até o final da aula que a auditoria vem para isso. Se eu prescrevi uma cobertura nova, diferenciada ali para um tipo de ferida, para um tipo de curativo, eu tenho que justificar para que a minha operadora pague e faça a liberação, tá? Então tem muito sentido com a enfermagem. A auditoria em enfermagem é uma atividade valiosa porque ela subsidia, né, uma constante melhoria da qualidade das ações de enfermagem. É importante que ela seja sistematizada, né? Que ela tenha passos, que ela tenha processos, porque dessa forma a gente consegue acolher as características da nossa profissão. Mais uma vez, o enfermeiro ele pode utilizar o processo de enfermagem adaptado à prática administrativa, justamente para sistematizar as suas funções administrativas. Então, antes da gente entrar no conceito como todo, vamos entender um pouquinho a evolução histórica. Não tem como eu já chegar lá sem falar para vocês de onde se originou, né? Então, a auditoria ela tem uma origem na área contábil. Na área da saúde, ela surgiu lá na Europa em 1918, tá? Neste trabalho, era feita a verificação da qualidade da assistência prestada ao paciente através dos registros do seu prontuário. Então, perceba que desde 1918, a questão do registro, ele já vem com uma importância muito grande, né? Nessa questão de avaliar, de identificar quais são os erros, quais são as necessidades, quais são os gastos, né? E já em 1955, o Hospital Progresso ele já desenvolvia um dos primeiros trabalhos já desenvolvidos justamente na área da enfermagem. Então, já lá no ano de 1955, a enfermagem já tinha uma importância grande, né? Dentro dessa área, dessa especialidade, tá bom? No Brasil, surgiu na década de 50, tá? E em 1976, o Ministério da Previdência já sistematizou a avaliação dos serviços médicos, tá bom? Então, vocês já percebem aí que a enfermagem já entra aí desde o início, a gente já tem essa participação, tá? Naquele segundo parágrafo ali é Estados Unidos, tá? Em 1918. Eu acabei confundindo a sigla. E em 1990, com a famosa Lei 8080, né? A Lei Orgânica da Saúde,
que eu acredito que todos vocês tenham conhecimento, sabem da importância, qual foi o marco, né, dessa lei para o nosso país, para o nosso sistema de saúde. Através dessa lei, já foi criado o Sistema Nacional de Auditoria, que funciona para avaliar a auditoria dos sistemas públicos, porque difere. Eu tenho a auditoria das operadoras, né, que são os planos privados, que, como exemplo, a gente tem a Unimed, tem o Plano Saúde, tem o Bradesco, tem vários outros, né, planos particulares. E em 1993, a lei número 8.689, de 93, criou o Sistema Nacional de Auditoria e estabeleceu como competência seu acompanhamento, a fiscalização, o controle e a avaliação técnico-científica, contábil, financeira, patrimonial das ações de saúde. Então, lá em 1990, estabeleceu-se já a necessidade, né, da criação do sistema, só que ele só se tornou vigente depois de 3 anos. E é mais ou menos assim que funciona com as leis e as resoluções. Eles iniciam ali um trabalho, né? Estabelecem a necessidade e vão ali trabalhando, alimentando resultados para até que aquilo realmente seja criado e estabelecido. Existe também um decreto de 95 que regula o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do SUS. Vocês estão vendo aí, de 90 até 95 ainda estava desenvolvendo, construindo, tá? A agência reguladora vinculada ao Ministério de Saúde, responsável pelo setor de plano de saúde, é a ANS, tá? Ela anda ali junto com o Ministério da Saúde. E em 1983, a USP, ela implanta a auditoria de processos. Essa implantação, ela foi tomada por base os padrões de assistência de enfermagem, gente, determinando nas instituições, que são as normas de sistematização da assistência de enfermagem, a SAI. Então, vejam a importância da SAI já em primórdios aí, ó, quantos anos? 1983, já se falava em sistematização de enfermagem perante a USP. Então, a gente entende que a enfermagem realmente tem uma participação muito positiva e muito importante, tá? E se tratando da área de auditoria. Então, beleza. Vamos lá, de forma mais objetiva, de forma mais concreta. Traz para mim, professora, qual que é o conceito da auditoria? Então, a auditoria ela é uma avaliação sistemática e formal de alguma atividade. Ela deve ser feita por alguém não envolvido diretamente na sua execução. Então, é importante vocês entenderem essa diferença, né? Para que seja determinado se essa atividade ela está realmente sendo levada a efeito de acordo com seus objetivos. Quando eu coloco uma pessoa que não está envolvida na assistência, vocês concordam comigo que ela vai ter outra visão, ela vai ter outro olhar, ela vai ser mais imparcial. Então, é justamente por isso que o mais indicado é que seja uma pessoa que esteja fora ali da assistência. Ela tem que ter o conhecimento, claro, para ela poder saber o que ela está fazendo, mas ela tem que agir de forma muito imparcial perante as coisas boas ou ruins, porque tem de tudo, gente. E a auditoria em enfermagem, especificamente, né, porque o serviço de auditoria, ele tem um vasto leque de opções de profissionais que podem estar executando, e um deles é o enfermeiro. Então, em se tratando de enfermagem, é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário do paciente ou também das condições próprias da condição clínica, né? É a comparação entre a assistência prestada e os padrões de assistências considerados como aceitáveis. Professora, não entendi. O que esse parágrafo está querendo me dizer? É que se realmente aquilo que a minha equipe está propondo a prestar para aquele paciente, ele tem necessidade. Então, é entender se naquele momento realmente
eu tenho um exame que comprove um quadro de infecção para o uso daquela antibiótico terapia. É entender se naquele momento aquele paciente realmente ele precisa estar funcionado com acesso venoso central para receber uma NPT, que é uma dieta parenteral, de forma parenteral, né, direto na veia. Então, são esses insights de compreender se aquilo que realmente está sendo feito tem indicação e necessidade, tá bom? Segundo o Ministério da Saúde, é um conjunto de técnicas que visa verificar os processos, a estrutura, os resultados e a aplicação de recursos financeiros de forma planejada, independente, gente, de forma documentada, né? Baseada sempre em evidências objetivas e imparciais. Dessa forma, consegue determinar se as ações do serviço e do sistema de saúde encontram-se adequados quanto à sua eficiência, à sua eficácia e efetividade, mediante a confrontação entre uma situação encontrada e critérios técnicos, operacionais e legais estabelecidos. Então, é mais ou menos o que eu comentei com vocês no parágrafo anterior, tá? Vocês irão passar por várias situações. Nem sempre o que está prescrito é um indicado, nem sempre o indicado está prescrito. Então, é por isso que a gente tem que ter conhecimento, é por isso que a gente tem que ter visão técnica para ter esse olhar, tá? Para ter essa malícia, esse senso crítico de, às vezes, sugerir algo, colocar ou tirar, e sempre respeitando as indicações, conforme os protocolos. Já o Morgan, ele traz a auditoria como um instrumento administrativo utilizado na avaliação do cuidado. Para ele, é uma comparação entre a assistência prestada e os padrões de assistência considerados como aceitáveis. Concordo com ele. É justamente aquela pergunta: será que o que estamos ofertando para esse paciente é realmente a realidade que ele precisa? É mais ou menos isso, tá bom? Então, a auditoria em enfermagem, ela tem sido uma ferramenta gerencial utilizada pelos profissionais da saúde, em especial nós, enfermeiros, né? Com a finalidade de avaliar a qualidade da assistência de enfermagem e principalmente os custos decorrentes daquela prestação da assistência, né? Daquela atividade. Uma curiosidade, os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles podem fazer auditoria? Eles estão autorizados, aptos para isso? Não, tá, pessoal? Essa atividade ela é exclusiva do profissional enfermeiro, né, de acordo com a lei de 1986. Então, é uma atividade que a gente não pode desenvolver um técnico de enfermagem ou auxiliar para poder estar executando. Ela aponta, né, também inadequações da assistência de enfermagem, reformulando suas práticas, indicando processo de educação em serviço e delineando ações corretivas. Ela cumpre, né, uma finalidade institucional, que na atualidade está pautada em um enfoque empresarial e mercadológico. Há também uma tendência de mudança do enfoque de mercado voltado para o cliente, portanto, sendo pautado na qualidade do produto ou serviço, havendo adequação da ação nesse sentido, né? E, como característica aqui quase principal, qual que é a competência? O que esse enfermeiro precisa, né, ter de habilidade, de competência para desenvolver essa tarefa? A atividade de auditoria ela é legalmente fundamentada de acordo com a lei na resolução do COFEN de 2001, tá, pessoal? No qual essa resolução, ela dispõe sobre as atividades do enfermeiro auditor, tá? Então, ela é capitulada em 9 partes. É da competência privativa do enfermeiro auditor no exercício de suas atividades. Ele deve organizar, dirigir, planejar, coordenar e avaliar processos, prestar consultoria e auditoria,
Ele deve também estar apto para emitir, né, parecer sobre o serviço de auditoria de enfermagem. Então, aqui, mais uma vez, a gente vê a importância do processo, da sistematização, tá? Essa é a resolução do COFEN. Quem tiver curiosidade de ir lá na íntegra, tiver interesse, que queira seguir essa área, é importante que vocês estejam vendo de forma posterior, tá? Eu trouxe aqui só para conhecimento, a título de conhecimento de vocês. E o objetivo principal, quando se fala em auditoria, é garantir a qualidade da assistência médica prestada e o respeito às normas técnicas, éticas e administrativas previamente estabelecidas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas médico, e o que eu tenho a ver com isso, né? Tudo a ver, porque nós somos uma equipe, nós trabalhamos em equipe. O objetivo principal vem como assistência médica, porque vocês entendem, vocês sabem e eu também sei que a prescrição até então ela é de autonomia médica. Então já inicia ali o processo, naquela prescrição, naquele entendimento do médico prescritor. Já é o ponto primordial ali para se iniciar uma auditoria bem feita, tá? E outros objetivos suplementares têm implantar medidas corretivas, revisão de normas, ou ainda a elaboração de instrumentos que permitam o contínuo aperfeiçoamento do sistema, né? É a famosa melhoria contínua que a gente faz esse trabalho justamente para identificar resultados no final do mês, criar planos de ações de melhoria, saber onde está o ponto mais fraco, onde precisa ser treinado, justamente para aperfeiçoar o sistema e melhorar a entrega de resultados. Então, como objetivo suplementar também, deve-se verificar a adequação, a legalidade, a legitimidade, a economicidade, a eficiência, eficácia e resolutividade do serviço de saúde, seja de forma de convênio, de contrato, né, de próprios, aferindo sempre a preservação dos padrões originais. Ok, já entendi o conceito, as características, mas professora, o que eu preciso saber? De que forma que eu me preciso desenvolver para seguir essa área? Então, eu trouxe aqui para vocês qual que é o perfil desejável, né? Quais são as características relativas que uma pessoa que vai seguir na auditoria, ela precisa ter. Então, muito importante que tenha um conhecimento técnico, né? Principalmente da área que for seguir, se é da pediatria, então que tenha um conhecimento em pediatria, se for da ANEL, que tenha na ANEL, se for da nefro, que seja da nefro, se for da unidade de terapia intensiva de forma geral, então que você saiba aí administrar, né? Um pouquinho de cada coisa e que busca essa melhoria contínua de forma responsável, né? Eu tenho que atuar de forma independente, de forma imparcial, né? Porque a função da auditoria é essa, é identificar, corrigir erros e falhas, né? Mas também identificar melhorias, né? E trazer para a equipe também essas qualidades. Tem que ter uma característica de soberania, um comportamento ético, né? Um sigilo, uma discrição, cautela e zelo profissional e tem que agir de forma objetiva, gente, entregar resultados, tá? Então, para reforçar de forma mais clara, ter um conhecimento teórico e prático, ser atualizado na área, sempre em busca de novas atualizações, porque as resoluções, elas mudam o tempo todo. Eu vou compartilhar com vocês quais são os nossos guias, né? De resoluções, de conselhos, então a gente tem que estar sempre muito antenado, ter experiência na clínica, né, ao qual você vai prestar esse trabalho, agir de forma imparcial, de forma ética, sem favorecer ninguém, ter noções administrativas, saber mediar conflitos, lógico, porque vocês vão entender que quando vocês começarem a trabalhar, terão pessoas no caminho de vocês que tem um perfil para não gostar de ser corrigido, tá? Então, é importante ter esse equilíbrio emocional, né? Saber dosar aí, mediar esses conflitos e agir de forma objetiva.
Quais são as atividades da auditoria? O que é que inclui, né? Então, é levantar subsídios para análise crítica da eficácia, né, daquela assistência, do sistema ou do serviço, é aquilo que eu já falei para vocês, é realmente comprovar, avaliar se aquilo que está prescrito realmente condiz com aquele diagnóstico. Então, é aí que vocês têm que entender a importância do conhecimento técnico. Vai ser você, Gabriel, vai ser você, Karine, vai ser você, Kaline, vai ser você, Bruna, vai ser você, Anaíne, vai ser você, Ana, vão ser vocês que vão estar com isso aí em mão e que vão dar um aval para dizer se isso está autorizado ou não. Então, veja o grau de responsabilidade, né? Verificar a adequação, legalidade, né? A gente falou a legitimidade, a eficiência, avaliar a qualidade da assistência prestada e os resultados, e sempre apresentar sugestões para melhoria. Então, quando a gente fala em auditoria, anotações, né? Avaliar, controlar, comparar, o que vem na cabeça de vocês, assim, no primeiro segundo? O que vocês acham que é o elemento chave para o processo de auditoria acontecer? Diz aí para mim, prontuário. Isso, muito bem, o prontuário, é isso mesmo. Então, o elemento chave para o processo de auditoria, ele se chama prontuário. É dentro desse ser chamado prontuário que vai estar a mina de ouro daquela unidade, né? Como se diz, é dali que irão sair os cálculos, tá? Para pagamento de taxas, de procedimentos. E é ali que tem toda a história, toda a vida daquele paciente, não só da parte médica, mas de toda a equipe multiprofissional como um todo. Esse conceito, ele vem como prontuário médico, mas diverge bastante, tá? Muitas literaturas dizem que o prontuário ele não é do médico, que é prontuário do paciente, outros já falam prontuário eletrônico, mas o conceito, ele acaba que ele é igual para todos, mas tem essa soberania aí de tentar entender de quem que é esse prontuário. Para mim, o prontuário é do paciente, porque é para ele que eu vou propor o cuidado, né? Mas isso não importa para a gente. Então, o prontuário, que é aquela ferramenta tão simples, né, que a gente tem que ter o cuidado, uma organização muito grande, ele vem como uma ferramenta legal na avaliação da qualidade da assistência prestada ao cliente. Ele fornece informações fundamentais para possíveis processos judiciais, para os convênios de saúde, né? Sendo ele caracterizado como conjunto de documentos padronizados e ordenados, né? Destinados ao registro dos cuidados profissionais prestados pelo serviço de saúde público ou privado, gente. Ou seja, esse documento, essa pasta, esse prontuário, ele sempre vai ser analisado em determinadas situações relacionadas àquele cliente que houver alguma dúvida em relação a procedimentos realizados, alguma falta de anotação da enfermagem, né? E por que, gente, a importância disso é que se eu não tiver esses dados registrados e guardados, poderá ocorrer muitas glosas nas contas hospitalares quando esses prontuários chegarem lá para a auditoria, né? Então, qualquer situação, ela gera dúvida em relação à regra e à prática adotada pela instituição de saúde, onde se cabe a aplicação de glosas. Aí vocês devem estar aí pensando, quem não sabe, quem nunca ouviu falar em glosas, que diacho é glosa, professora? Define para mim aí o que é essa glosa, né? Que a falta de organização, que a falta de evolução, que a falta de descrever pode gerar para essa instituição e para mim. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavra glosa, que algo foi glosado ou que algo está sujeito a ser glosado dentro da unidade que vocês forem trabalhar, a glosa, ela é o cancelamento parcial ou total do orçamento, por serem considerados ilegais ou indevidos. Beleza, vamos trazer para a nossa prática. Quando eu falo que algo foi glosado, é porque na visão dos auditores, seja principalmente os auditores externos, né, que são os que vêm de fora, porque o interno, ele sempre vai ter um conhecimento ali
para entender que aquilo realmente foi utilizado, mas ainda assim tendo uma imparcialidade, uma honestidade de chegar naquele médico, de chegar naquele enfermeiro e realmente entender se aquilo que foi prescrito foi realizado. Então, esse cancelamento da glosa, ele vem quando os auditores entendem que aquilo que foi prescrito não tinha necessidade, ou às vezes aquele material de alto custo que foi prescrito, ele não foi checado pela equipe de enfermagem, e se ele não foi checado, e durante todos os processos ali internos, essa checagem não foi identificada por nenhum funcionário, já chegou na mão do meu auditor externo do plano de saúde, já era, viu, gente? Eles glosam independente do valor. Lógico que eles não vão te avisar que você esqueceu de checar alguma coisa, ainda mais um material de alto custo. Aí, o que eu trago aqui para vocês que é de alto custo, já para chamar a atenção de vocês? Dietas parenterais são consideradas como MATMED de alto custo. Dietas enterais também são consideradas, algumas classes de antibióticos, algumas classes de sedativos. Então, assim, no decorrer da prática de vocês, vocês vão entender plenamente quais são os custos das coisas, principalmente quem for trabalhar em unidade privada. Isso é muito demonstrado, você já inicia seu trabalho sabendo o valor de cada material, e isso é muito bom, gente. Isso é muito bom, porque você passa a conhecer melhor o processo, você passa a ter uma cultura de dono maior sobre aquilo que você está executando, tá? Então, voltando aqui, espero que vocês tenham entendido. A glosa ela é o cancelamento parcial ou total daquele orçamento proposto. E ela é dividida em duas partes. Eu posso ter a glosa administrativa e eu posso ter a glosa técnica. O que é a glosa administrativa? A glosa administrativa, gente, ela é decorrente de falhas operacionais no período de cobrança, ausência de interação entre o plano de saúde e o prestador de serviço. Estas são vinculadas a cláusulas de contrato. Entendi nada. Então, o que isso aqui quer dizer para a gente? Que as glosas administrativas são aquelas decorrentes entre a minha equipe interna, da minha unidade, do meu hospital, e entre a equipe da operadora que eu estou prestando esse serviço. Pode ser o Plano Saúde, pode ser a Unimed, né? Independente. Então, essas glosas administrativas, elas acontecem também, elas podem passar despercebido por alguma tabela, por algum material. E já quando a gente fala de glosa técnica, ela é exclusivamente decorrente da equipe multiprofissional. Pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, o técnico, o físio, a nutricionista, tá? Onde ela é atrelada à falta de justificativa ou fundamento que se aplique à indicação de certo procedimento e a deficiência ou falta de anotação de enfermagem durante a assistência oferecida àquele cliente. Então, a gente fechou com chave de ouro aqui sobre glosas técnicas. Então, é por isso a importância de um relatório fidedigno, de um relatório clínico bem feito, sendo caracterizado. Um exemplo que eu gosto de dar muito aqui é relacionado às lesões por pressão. Essa é uma prática totalmente da enfermagem. Peguem isso para vocês, tenham gosto de fazer essa avaliação diária, de sugerir cobertura, de sugerir tratamentos, de sugerir melhoria. Então, é muito comum na prática as prescrições para LPP, elas terem oscilações de mudanças e de produtos sem um relatório especificando e justificando a indicação. Então, é um exemplo forte de glosa que eu trago para vocês, tá? Então, fica como dica fazer um relatório bem completo dessa lesão, o porquê de ter iniciado aquele carvão ativado, né? O porquê de ter iniciado aquela malha, o porquê, né, de ter iniciado com Cavilon, com Dersane, independente, né? Tem um número grandioso aí de indicações de coberturas no nosso mercado. Então, o importante aqui é sempre indicar e justificar. Indicar e justificar. No relatório de LPP,
é sempre indicado que você coloque tudo, né? O tamanho da lesão, a espessura, né? A localidade, se há presença de secreção, qual que é o aspecto. Vocês já sabem disso, vocês já passaram por esse conhecimento, por essa disciplina. Tem algumas unidades que têm as réguas que são específicas justamente para poder medir largura, comprimento e profundidade para estar acompanhando e permitindo a autorização dessas coberturas. É importante anexar fotos também para esse tratamento, tá? Aí a gente tem uma criatividade gigantesca em relação a tudo isso. E um outro caso que pode ser citado é a questão do início de uma antibiótico terapia. Às vezes um antibiótico que tem um custo mais elevado, como exemplo, a gente tem a polimixina. A polimixina é um antibiótico endovenoso que ele tem um custo bem alto. Geralmente antifúngicos também, eles têm um custo bem elevado, tá? Então sempre chama a atenção das operadoras. Então o médico sempre tem que relatar. Eu tenho que ter a cópia dos registros, né, dos marcadores laboratoriais, onde eu identifico ali aquele leucograma, eu vejo se a curva do PCR foi aumentada para justificar, né? Eu tenho ali o meu lactato também. Então, assim, tudo que eu quero dizer aqui para vocês é que indicou, justificou, indicou, justificou. É assim que funciona a assistência e também a auditoria, tá? Então, as instituições de saúde, quando elas recebem nas suas contas hospitalares esse relatório de glosas, na maioria das vezes eles têm uma segunda chance, tá? Então, os hospitais, eles conseguem fazer um recurso de glosa, esse relatório ele chama recurso de glosa, e ele tem como finalidade recuperar esses prejuízos econômicos. Então, tem algumas situações que a gente ainda vai conseguir recursar aquilo que foi glosado, tá bom? Então, a esse fato denominamos de recurso de glosa, que é um meio de adquirir descontos indevidos, corrigir, detectar falhas de faturamento e principalmente tentar resgatar ali aquele prejuízo financeiro, porque tem algumas contas, gente, que o prejuízo é muito grande. Eles contam soro por soro, agulha por agulha, soluções que estão em bomba de infusão, se está prescrita ali para correr 20 ml hora, eles fazem o cálculo do gotejamento perfeitamente certo e eles vão lá na prescrição conferir se a quantidade de checagem é pela checagem, tá? Aquele simples risquinho que a gente faz. Se a quantidade de checagem ela bate com a quantidade de gotejamento que o médico prescreveu e por aí vai, tá bom? E é de muita importância também que vocês tenham o conhecimento, mas sem aprofundar muito, quais são os tipos de auditoria, tá? Ela pode ser classificada aí em 3 tipos. Eu tenho a auditoria prospectiva ou também prévia. Eu tenho a auditoria retrospectiva, que também é mais um tipo. E eu tenho a auditoria concorrente, tá? Então, quando eu falo da auditoria prospectiva ou prévia, de forma bem objetiva, o que é que vocês precisam entender? Ela vem para a gente com caráter preventivo, ela procura identificar situações de alarme a fim de evitar problemas. Então, o próprio nome diz, é uma auditoria prévia. Antes de chegar lá na auditoria final, eu já estou avaliando esses procedimentos antes deles serem finalizados, para evitar as glosas, tá? Então, ela vem, esse tipo de auditoria, como um caráter preventivo. Ela procura detectar situações de alarme para evitar problemas, tá? Então, ela vem também tentando identificar a maneira como as atuais intervenções, elas podem afetar lá no desempenho futuro. Então, é algo preventivo. Lembrou de auditoria prospectiva e prévia, lembrou de prevenção. Já a auditoria retrospectiva, né? O que vocês acham? O próprio nome já diz, né? Ela é realizada após o cliente receber os serviços. Então, aqui eu já não estou agindo de forma preventiva. Os fatos aqui, eles são acompanhados e analisados
depois que eles já foram sucedidos, tá bom? Então, esse tipo de auditoria consiste na análise da relação entre os critérios estabelecidos e os dados encontrados na revisão dos registros após a saída do cliente. Então, é aquele casamento que eu falei para vocês. Tem que casar, tá? O que foi prescrito com o que foi indicado. E já a auditoria concorrente, gente, ela também pode vir com o nome de operacional, tá? Só para vocês ficarem atentos. Esse tipo de auditoria ele é realizado enquanto o cliente está ali recebendo o serviço. Então, acontece durante o processo, né, da internação, acompanha a execução das atividades e garante a qualidade do produto, tá bom? Então, sempre avaliando conforme evidências, tá? Não se esqueçam disso, essa palavra evidência, ela é muito importante dentro da auditoria, porque quando eu falo de auditoria operacional, que ela está ocorrendo ali de forma contínua, né, com a internação, ela envolve a obtenção e avaliação de evidências a respeito da eficiência e eficácia daquelas atividades operacionais que foram executadas no meu cliente, tá bom? É isso. Então, tenham em mente aí esses 3 tipos de auditoria, apenas para conhecimento e também para nossa provinha que está chegando, tá? E quanto à forma, ela pode ser dividida também em auditoria interna e externa. A auditoria interna, o próprio nome diz, né? Ela é executada por auditores habilitados da própria organização auditada. Então, a maioria das unidades dos hospitais, eles terão uma equipe ali de faturamento, de auditor. Essa auditoria interna, ela é feita internamente com o meu funcionário. Então, isso acontece para quê? Para eu conseguir minimizar as falhas e os erros antes de chegar para a auditoria externa, porque ela chega também. Cada convênio, cada operador, eles têm um cronograma, tá? De visita, seja quinzenal, cada unidade roda de um jeito. Eles têm uma data, a cada dia 20 de cada mês. Então, para chegar na auditoria externa, essa auditoria interna minha, ela tem que ter desenvolvido um trabalho grandioso ali dentro da unidade, ter detectado falhas, ter feito correções. Então, com jeitinho a gente consegue antes de chegar na externa. E já a externa, né, ela é executada por auditores ou por empresas, né, também terceirizadas, que são contratadas para conferir as atividades e os resultados de uma determinada organização do sistema. Então, os princípios básicos, né, da auditoria, eles vêm como planejamento e preparação da auditoria, ou pré, né, condução da auditoria e avaliação dos resultados, os princípios relativos à coordenação dos trabalhos, os princípios relativos à obtenção de evidências, olha a evidência aqui novamente, princípios relativos a impropriedades, irregularidades, né? E o relatório final de auditoria. Então, já quase finalizando a aula, é uma aula muito tranquila, muito gostosa de se aprender, porque é algo que realmente funciona na prática. Só para reforçar mais uma vez as 4 funções básicas, tá? De vocês enquanto enfermeiros auditor, vocês têm que trabalhar a parte educacional, a parte assistencial, tem que planejar, tem que trabalhar a forma administrativa, tá? Você como gerente do serviço de enfermagem ou como responsável por qualquer unidade daquele serviço, tá? Vocês são muito importantes, porque o processo ele só vai acontecer se, no caso, você for o gestor e o líder, se você trazer essa equipe para você, se você criar esse vínculo de confiança com eles. E você precisa ter o conhecimento também para poder ensiná-los, para poder organizar as atividades de educação continuada, enfim, poder tratar causas que estão sendo identificadas nos resultados finais das auditorias. A minha equipe está com dificuldade em checagem de droga em bomba. Qual que é a dificuldade? É o cálculo? É entender que a cada troca de frasco eu tenho que ir lá e checar? Vamos fazer uma educação continuada sobre isso. É sobre anotação de enfermagem? Vamos fazer educação continuada sobre isso. É exatamente isso, atacar
os problemas que nos trarão resultados, tá, gente? Coloca na cabeça de vocês. Tentem tratar sempre as prioridades, certo? Então, lá no hospital, essas são as atribuições do enfermeiro auditor. Eu frisei aqui que é no hospital porque eu posso ter o enfermeiro auditor trabalhando na operadora, então aqui ele já está contra, né? Porque se eu tenho um enfermeiro auditor trabalhando na Unimed, eu tenho um enfermeiro auditor trabalhando na unidade que presta o serviço para a Unimed, eles vão agir de forma diferente. O que trabalha no plano de saúde, com certeza a meta dele é trazer resultados para o plano de saúde. E o enfermeiro que trabalha na unidade hospitalar, a meta dele é trazer resultados para o hospital. Por que eu falo em meta? Porque quem for trabalhar nessa área, vocês vão perceber e entender que esses profissionais, eles são exigidos com alguns números de forma mensal. Então, para este mês, a meta de glosa é de 0,2%. É um número, assim, muito difícil de se alcançar. Geralmente, tem empresas que fecham um mês com 12% de glosa, já vi empresas fechando com 20%. Isso é muito ruim para a empresa, muito ruim para a equipe, muito ruim para o paciente. Você perde muito dinheiro, você perde muita qualidade da assistência. Mas já vi empresas também finalizar o mês com 0,1% de glosa. Isso é muito gratificante para a equipe de enfermagem, porque nós somos maioria. É sinal que o nosso trabalho ele está trazendo algum tipo de resultado. Então, esse enfermeiro auditor na parte interna, ele deve trabalhar o tempo todo para alcançar essas metas e esses resultados, tá? Então, aqui são algumas atribuições por curiosidade, tá? Para vocês lerem. Para que o serviço de auditoria aconteça e para melhores resultados, eu tenho que ter um conjunto aí de recursos humanos e recursos materiais, ter um espaço adequado para essa sala de faturamento, para essa sala de auditoria, né? Geralmente com espaço para colocar, né, as pastas, os prontuários, mas com essa automatização do mundo, hoje já existem auditorias que elas acontecem totalmente de forma eletrônica, eu não tenho mais o acúmulo daqueles papéis, tá? Então, é muito importante ter essa visão de que a gente trabalha em equipe, acoplar aí o recurso humano com os recursos materiais, tá? E como eu falei lá no início para vocês, tem alguns instrumentos de trabalho que devem ser levados muito a sério na área da auditoria. Não é simplesmente algo que eu inventei da minha cabeça, não. O preço do material, um código de um material, não. Eu tenho conselhos, eu tenho legislações, eu tenho órgãos que nos direcionam para entender se aquele material, se aquele balão intraórtico, ele realmente está preparado para estar no mercado, se ele realmente está apto para ser absorvido pelo organismo de algum paciente. Então, é por isso que existem os instrumentos que eles devem ser controlados, eles devem ser seguidos, e é por isso que existem os órgãos fiscalizadores. É realmente para entender se o processo está sendo feito dentro das resoluções. Então, os principais são sempre estar ligado na resolução do Conselho Federal de Medicina, tá? Para nortear a auditoria médica, a resolução do COFEM para nortear a auditoria em enfermagem. Sempre estar atento à regulamentação dos planos de saúde, isso aqui é um leque, cada plano de saúde tem o seu contrato e trabalha de uma forma. Sempre estar atento à mudança de contratos, tabelas hospitalares, tá? As mais comuns e mais usadas que eu já ouvi falar é a revista Simpro, a Brasíndice, a CBHPM também é muito importante. Professor, eu não estou entendendo nada, a senhora está falando grego para mim. Gente, essas revistas são guias, tá? Para a prática. Só para vocês entenderem, geralmente, quando o paciente entra na unidade, a gente abre o prontuário dele, dependendo do convênio, todas as regras desse convênio já estão amarradas em todo o material, em todos os procedimentos que serão executados.
E todas essas regras, que são os valores que serão faturados, eles vêm desses guias. Tem convênios que usam a revista Simpro, tem convênios que usam a revista Brasíndice. Então, é lá que está descrito o valor dos medicamentos, o valor dos materiais e todo o procedimento, toda a medicação administrada. A equipe da TI, ela já trabalhou ali de forma interna para amarrar todo esse custo desse procedimento, para vocês verem, né? Vocês já pararam para pensar que a gente vai lá, faz o procedimento, mas que por trás de tudo isso tem um grande serviço? É isso aí. Reflitam, tá? A gente vai lá, administra a medicação, a gente vai lá, faz o procedimento, mas como que gera a conta para o paciente? Como que é o custo? Quem que vai pagar? Como que isso é amarrado no prontuário? É por isso que temos uma equipe de TI e faturamento justamente para fazer essas amarrações. Eles falam amarrações. Vincular as tabelas, os preços aos determinados procedimentos. A Anvisa jamais deverá ficar de fora, porque é ela que regulamenta, ela controla e fiscaliza os produtos, tá? E o serviço, todo produto. A gente viu lá na aula de previsão, de provisão de materiais, ele vem com uma norma técnica, então isso tem que estar cadastrado também, tá? Não é simplesmente solicitar o material, chegar e usar, não. Tem tanta coisa, tem tanto processo, gente, vocês têm tanta coisa para aprender e eu fico muito feliz que vocês estão saindo para o mercado de trabalho e terão essa oportunidade de buscar, tá bom? Então, aqui eu trouxe o guia Brasíndice, só para vocês entenderem melhor, a revista Simpro. Antigamente, as unidades, as empresas recebiam só de forma física, em forma de revista mesmo, mas hoje, com a atualidade, com a tecnologia, já está tudo de forma eletrônica, tá? E para concluir, a gente falou, e eu quero finalizar aqui reforçando qual que é o perfil desejável desse enfermeiro auditor, né? Então, mais uma vez, com muita importância, ter esse conhecimento teórico e prático, ser atualizado na área que quer seguir, ter experiência clínica, ter imparcialidade ética perante os conflitos, ter noções administrativas, saber mediar conflitos e ter objetividade. A auditoria em enfermagem, gente, ela não está ali para avaliar o profissional de enfermagem de forma individual, mas sim o conjunto de atividades desenvolvidas por uma equipe de trabalho, porque o sucesso final do fechamento daquela conta, ele não depende só da Nara, entendem? Ele não depende só da Caroline, ele depende de toda uma equipe. Então, vocês estão vendo que a gente não trabalha sozinho? Então, ela também não vem como finalidade punitiva, tá? Isso é muito discutido em algumas organizações, que a auditoria está ali para fiscalizar, para punir, mas não é assim. A gente consegue executar um trabalho maravilhoso quando se tem troca de comunicação, quando se tem vínculo de confiança, então dá super certo, tá? Porque a gente vai ali identificando os erros, identificando os acertos, reconhecendo, fazendo feedback, trocando experiência, tá? Então, não deve pegar isso aí como objetivo primordial na melhoria dos registros, e sim da assistência. O registro, ele é primordial, ele é muito importante. Mas antes de eu registrar, eu tenho que ter prestado uma assistência correta. Vocês concordam comigo? Né? Eu acredito que sim. E para vocês aí da sala que se identificaram com um pouco que eu falei, que querem se qualificar nessa área, boa sorte, tá? Desejo boa sorte. Eu sei que ainda é muito cedo para vocês identificarem o que vocês vão fazer. Deve estar passando muitas coisas nessas cabecinhas aí, mas vamos focar que a gente consegue, tá? Então, aqui fica uma dica para quem ficou interessado, tá? Vocês leem com calma sobre o que é essa especialidade, e essa foi a referência usada. Monitorar de perto, gente, sempre para manter a qualidade. Então, como essa é a nossa última aula,
teórica, semana que vem é prova e eu desejo que todo mundo se saia bem, praticamente a gente encerra aqui o nosso semestre, tá? E eu coloquei essa mensagem aí para vocês como um agradecimento por a gente ter passado esse semestre juntos, tá? Por todo apoio, por toda a paciência. Eu entendo, eu me coloco no lugar de vocês. Eu sei que não está sendo um momento fácil, mas é para todos nós. Todos nós estamos passando por algum momento de dificuldade, seja físico, seja mental, seja financeiro. Cada um tem uma história de vida, né? Então a gente deve respeitar. Então, foi um imenso prazer dividir com vocês esse semestre letivo, tá? Esse início meu na Unirg, eu fui muito bem acolhida por vocês. Por mais que foram 2 aulas só em sala de aula, a gente conseguiu criar vínculos, tá? Lembre-se sempre que, independente das circunstâncias, inseguranças e dificuldades, a gente sempre deve manter o foco naquilo que a gente acredita para a nossa vida, aquilo que a gente acredita e espera. Então, sempre manter o foco e acreditar nos nossos sonhos. Fazer o que precisa ser feito, independente do lugar que esteja e do recurso que você tenha em mãos. Então, a recompensa ela é grandiosa. Às vezes ela demora, às vezes a gente sofre, a gente se estressa, mas é a lei da vida, gente. Essa recompensa ela chega para todos nós, tá bom? Então, muita boa sorte aí para todos vocês nesse último período, tá bom? Contem comigo, independente das aulas, independente de eu estar com vocês, podem guardar meu telefone. E desejo muito que vocês voem muito alto, que se realizem, tá? Eu acredito muito que nessa turma sairão profissionais grandiosos. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas interessadas, tá? E nunca se esqueçam que a humildade e o conhecimento, eles são a entrega das nossas conquistas e das nossas realizações, tá? Então, com carinho, um grande abraço aí em todos vocês e até amanhã na aula de saúde mental, que foi só uma abertura.